nossas atividades de português, tá bom? Vou escrever aqui. Português. Vamos colocar a data de hoje também aqui? 4 de maio de 2020, tá bom? Então vamos lá, iniciar nossas atividades de português. Hoje, na nossa aula, nós faremos uma revisão do capítulo 3. Na semana passada, a gente já fez uma revisão do capítulo 2, não foi? E essa semana, hoje, a gente vai iniciar com a revisão do capítulo 3, ok? Então vamos lá. No capítulo 3, nós falamos sobre diversos assuntos, não foi? Mas nós iniciamos nossas atividades falando sobre as regras de convivência. Vamos colocar aqui, ó, nosso primeiro tópico, nosso primeiro assunto que estudamos foram sobre as regras de convivência. Então vamos lá. Nas regras de convivência, nós lembramos de quê? Que foram feitos, que a gente sempre está disposto, né? A gente sempre está dentro de alguma sociedade, de algum grupo, em que nós precisamos ter as regras de convivência. Exemplo, na nossa casa nós temos regras de convivência, na nossa escola nós temos regras de convivência, né? Na nossa vizinhança nós também temos regras de convivência e elas servem para quê? Para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa viver em harmonia, né? Sem brigar, sem prejudicar o outro, né? Sem incomodar o outro e também para que o outro não nos incomode e venha nos prejudicar. Então, as regras de convivência são para isso. Se lembrando dos combinados que a gente faz na sala, na escola? É para isso, né? Para que a gente sempre viva bem, né? Então, nós vimos aí que nós fizemos as regras de convivência e que nós precisamos dela para viver, né, melhor. O outro tópico que a gente viu foram sobre as palavras mágicas. Vou colocar aqui, ó, palavras mágicas. Palavras mágicas. A letra da tia não tá bonita, porque a tia tá escrevendo muito rápido, tá bom? Mas então vamos lá. As palavras mágicas são palavrinhas que a gente sempre tem que utilizar, né? Pra gente ser educado, né? Mostra que nós somos educados quando a gente utiliza essas palavras. E também para que possamos viver bem. Já pensou se eu chego lá na escola e falo assim para outra professora: professora, me dá esse canetão aí. Ó, eu quero esse daqui, ó. Eu nem cheguei, nem cumprimentei ela. Só falei assim, ó, professora, me dá esse canetão roxo aí que eu preciso dele. Olha só que falta de educação, não é? Eu poderia ter usado uma palavrinha mágica, não poderia? Poderia ter falado bom dia, ou então boa tarde, professora, tudo bem com você? São palavrinhas mágicas, né? Bom dia, boa tarde, são cumprimentos que a gente utiliza que são de forma educada, né? A gente não chega falando, me dá logo isso daí, né? A gente cumprimenta primeiro a pessoa, né? Quando a gente chega nos locais, né? Então, bom dia, professora, você poderia me emprestar esse canetão roxo, por favor? Olha só, usei mais uma palavrinha, por favor. E ela vai falar, oi, professora, tudo bem? Está aqui, pode usar. O que eu vou responder? Obrigada, né? Mais uma palavrinha. Então, nós temos bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que são os cumprimentos quando a gente chega, são palavrinhas mágicas que a gente utiliza também. A gente não chega já falando o que a gente quer, né? A gente sempre vai falar uma palavrinha mágica. Então, pode ser essa quando a gente chega em algum lugar, quando a gente vai cumprimentar, né? Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, bom dia, não é? Quando a gente chega na escola, o que a gente fala? Boa tarde, não é verdade? Então a gente faz sempre isso, porque são palavrinhas mágicas. Quando eu vou pedir alguma coisa, eu peço por favor. Quando eu quero agradecer, eu falo obrigada, né? Então são palavrinhas que a gente tem que sempre utilizar. Quando a gente faz alguma coisinha errada, que a gente tem que reconhecer nosso erro, o que a gente pede?
desculpas, né? Poxa, coleguinha, eu não vi a sua cadeira aí, me desculpe, né? Se você sentar no local de outra pessoa, né, sem ver, ou então qualquer outra coisa que vocês vejam que realmente está errado, vocês vão lá e pedem desculpas, né? Desculpa também é uma palavrinha mágica, não é? Por favor, obrigado, bom dia, né? Então, todas essas palavrinhas aí nós temos que utilizar porque somos educados. Pessoas educadas utilizam palavras mágicas, não é? Então, vamos lá. Outro tópico que também nós conversamos foi sobre diversão e obrigação. Diversão e obrigação. São as mesmas coisas, se divertir e ter obrigações? E aí, o que vocês acham? Diversão é quando a gente só brinca, só se diverte, né? Que a gente não tem hora para fazer aquilo que a gente pode fazer a qualquer hora, né? Que não tem. E a obrigação já é essa questão, a gente tem que fazer aquilo. Por exemplo, vocês têm obrigações na casa de vocês? Qual é a obrigação das crianças? Uma delas, de estudar. Obrigação de escovar os dentes, né? São coisinhas simples que as crianças precisam fazer, que são de formas de obrigação. E toda obrigação é chata? Não, toda obrigação é para ajudar a própria criança ou as próprias pessoas, né, a fazerem coisas legais, né? Então, por exemplo, tenho a obrigação de escovar o dente todo dia quando eu acordo. Mas por que eu tenho que escovar? Por que é uma obrigação escovar? Porque a gente sabe, né, se não escovar os dentes, acabamos que ficamos com o dentinho cheio de bichinhos. Ixi, isso não é legal. Então, nós temos outras obrigações, né? Esse foi só um exemplo. E diversão é quando a gente brinca, né? Quando a gente sai com os nossos pais para passear, né? Só que nesse momento tá tão difícil, né? Pra gente passear. Então, mas aí essa é a diferença, né? De diversão e obrigação. Isso é só uma revisão porque a gente já viu, né? Nas páginas anteriores. Por exemplo, uma diversão, um exemplo de diversão, jogar videogame, né? Outro exemplo, brincar de boneca. Mas é só brincar, diversão? E aí, o que vocês acham? E obrigação? Nossa, tenho a obrigação de estudar, tenho a obrigação de guardar meus sapatos, guardar meus brinquedos, né? Então, essa é a diferença de diversão e obrigação. E aí, tem outra coisinha que a gente aprendeu nesse capítulo 3, sobre os direitos e deveres da criança. Então, ó, direitos e deveres. O que são os direitos? É aquilo que a criança tem direito por lei, né? Se lembram da Declaração Universal dos Direitos da Criança? Então, toda criança tem que ter acesso à saúde, tem que ter educação, tem que ter acesso à cultura, né? Tem que ter acesso a tantas coisas, direito à alimentação, direito de ter uma família, né? A criança tem que ter aquilo. Direito é aquilo que a criança tem que ter. E dever são o quê? Aquelas coisas que a criança deve fazer. Por exemplo, a criança deve fazer o quê? O dever de casa, não é? A criança tem o dever de quê? De estudar. E várias outras coisas, né? Então, o direito das crianças é aquilo que é obrigatório toda criança ter. E os deveres são aquelas coisas que cada pai, né, cada família estipula, fala assim, ó filho, esse daqui é seu dever. Você tem o dever de organizar seu brinquedo. Você tem o dever de estudar, fazer suas atividades de casa, né? Então, essa é a diferença também dos direitos e deveres.
Então, turminha, esse foi o conteúdo que a gente teve, né, durante as nossas aulas de português no capítulo 3, que foram as regras de convivência, as palavras mágicas, diversão e obrigação e direitos e deveres, tá bom? Vocês lembram do respeito, da saúde, né? Tudo entra aqui, ó, na questão de direitos da criança. A gente viu muitos vídeos, né, também sobre isso. Então, essa é uma revisão daquilo que estudamos no capítulo 3. Agora, nós vamos fazer as atividades finais do livro. Ixi, a letra da tia hoje não tá boa, hein? Atividades finais do capítulo 3 do livro de português, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham se lembrado, né, do que a gente já trabalhou nesse capítulo 3 e vamos fazer juntos aí, ó, o capítulo 3, certinho? Espero que vocês consigam